Enquanto você assiste esse vídeo, em algum lugar da Nigéria um cristão está perdendo a sua vida, só por causa da sua fé em Jesus Cristo. A cada 2 horas, em média, isso acontece. Não é exagero retórico, é o que os relatórios internacionais mais confiáveis do mundo documentam ano após ano. Em 2025, mais de 3.400 cristãos foram assassinados só na Nigéria, o que representa cerca de 72% de todos os cristãos mortos pela fé no mundo inteiro naquele ano. Isso significa que de cada 10 cristãos que morreram hoje ao redor do planeta, simplesmente por confessarem o nome de Jesus, mais de 7 morreram num único país. E a esmagadora maioria de vocês assistindo esse vídeo agora provavelmente nunca ouviu essa notícia em nenhum telejornal. Hoje, não vamos apenas apresentar números, vamos entender o que está acontecendo. Por que o silêncio ao redor de tudo isso é tão ensurdecedor? O que a Bíblia diz sobre a perseguição que a igreja sempre enfrentou e o que isso exige de cada um de nós que vive hoje com liberdade de adorar sem medo? Deixa o seu like agora. Você leva menos de 1 segundo para fazer isso, mas pode ajudar essa mensagem a alcançar milhares de vidas, além de motivar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Agora imagina uma casa em chamas no meio de um bairro inteiro. Os vizinhos mais próximos sentem o calor, veem a fumaça, ouvem os gritos, mas o resto da cidade, ocupada com as suas próprias vidas, sequer sabe que o fogo existe. Ninguém decidiu conscientemente ignorar aquela casa. Simplesmente, ninguém contou a eles que ela estava queimando. É exatamente isso que está acontecendo com a perseguição aos cristãos na Nigéria. Não existe uma conspiração organizada de silêncio absoluto. Exige, isso sim, um apagão informativo real. E vamos entender por que isso acontece. E existe uma igreja global que, em grande parte, simplesmente não sabe que a casa está pegando fogo. A Nigéria hoje é classificada por múltiplas organizações internacionais, independentes de monitoramento de liberdade religiosa, como o país mais mortal do mundo para professar a fé cristã. Segundo o relatório Lista Mundial de Perseguição de 2026 da organização Open Door, 3.490 cristãos foram assassinados na Nigéria entre outubro de 2024 e setembro de 2025. Um número que já representa um aumento em relação aos 3.100 do período anterior. Outro levantamento do Observatório para a Liberdade Religiosa na África, analisando mais de 15 mil ataques mortais ocorridos entre 2019 e 2025, chegou a um total de 28.551 cristãos mortos nesse período de 6 anos. Uma taxa de mortalidade 4 vezes maior que a registrada entre a população muçulmana no mesmo intervalo de tempo. O que por si só já desmonta a narrativa de que se trata apenas de conflito por terra, sem qualquer componente religioso direcionado. Os principais responsáveis por essa violência são os grupos extremistas islâmicos como o Boko Haram e o SWAP, atuando principalmente no nordeste do país, e milícias radicalizadas dentro do povo Fulani, que atacam sistematicamente comunidades cristãs agrícolas na região central conhecida como Cinturão do Meio. Testemunhas que sobreviveram a esses ataques relatam de forma recorrente atacantes gritando frases como "vamos destruir todos os cristãos", enquanto incendeiam vilarejos inteiros. Só no estado de Kaduna, mais de 1.000 cristãos foram sequestrados em 2025, contra pouco mais de 100 muçulmanos no mesmo estado e período. Uma disparidade que fala por si só. O resultado direto de tudo isso é uma crise humanitária de proporções descomunais. Mais de 3 milhões de cristãos deslocados internamente, forçados a abandonar as suas casas, as suas terras, seus vilarejos inteiros, apenas para sobreviver. Aqui está a pergunta que mais precisa de uma resposta honesta. Por que uma tragédia dessa magnitude recebe tão pouca cobertura da grande mídia internacional? Parte da explicação está numa tendência recorrente de descrever esses ataques evitando qualquer menção à motivação religiosa explícita, atribuindo a violência à disputa de terras entre agricultores e pastores, ou a efeitos da mudança climática. Mesmo quando as próprias vítimas e organizações de monitoramento no terreno relatam com clareza os gritos religiosos dos atacantes
e o padrão sistemático de escolhas de alvos especificamente cristãos. O próprio governo nigeriano, por razões políticas complexas, também tem historicamente resistido a classificar essa violência como perseguição religiosa dirigida. Isso não significa que exista uma conspiração deliberada e organizada para silenciar o sofrimento cristão. Significa, de uma forma mais simples e talvez mais perturbadora, que a narrativa que enquadra esse conflito como outra coisa, climática, econômica, ética, é mais confortável e menos controversa de ser contada do que a narrativa de perseguição religiosa direcionada. E o resultado prático é o mesmo: milhões de cristãos sofrendo sem que o mundo saiba o suficiente para se importar. É essencial dizer com clareza: a Nigéria é o epicentro atual, mas está longe de ser um caso isolado. Segundo a mesma lista mundial de perseguição, 1 em cada 7 cristãos no mundo enfrenta atualmente algum nível severo de perseguição por causa da sua fé. E essa proporção sobe 1 em cada 5 quando o recorte é feito especialmente sobre o continente africano. Na Coreia do Norte, ser descoberto como cristão pode significar prisão em campo de trabalho forçado para você e 3 gerações inteiras da sua família. Pais, filhos e netos, todos punidos pela mesma culpa. No Afeganistão e na Somália, a conversão ao cristianismo é tratada na prática como crime capital dentro de estruturas sociais e legais extremamente rígidas. Na Índia, comunidades cristãs enfrentam ondas crescentes de violência de grupos nacionalistas radicais. Já no Paquistão, leis de blasfêmias são frequentemente usadas para perseguir e encarcerar cristãos com base em acusações muitas vezes fabricadas. Esse é o quadro mais amplo, dentro da qual a tragédia nigeriana se encaixa. Não uma anomalia isolada, mas o ponto mais extremo e mais mortal de um padrão de perseguição que atinge a igreja global em dezenas de países, com intensidades e métodos diferentes. Aqui está o que talvez seja mais impactante de tudo. Nada disso pegou a palavra de Deus de surpresa. A perseguição da igreja não é uma falha no plano de Deus. É algo que a própria Escritura anunciou com clareza séculos antes de qualquer um desses eventos acontecer. Jesus mesmo advertiu em João 15:20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Em Mateus, capítulo 5, nos versos 10 a 12, dentro do próprio Sermão do Monte, Jesus declarou: bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Paulo, escrevendo a Timóteo, foi ainda mais direto. E, na verdade, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. 2 Timóteo 3,12 não é uma possibilidade remota, é descrita como característica esperada de uma vida genuinamente entregue a Cristo, em algum grau, em algum lugar, em algum momento da história. E há uma imagem no livro de Apocalipse que conecta diretamente com o que estamos vendo hoje na Nigéria. Apocalipse, no capítulo 6, dos versos 9 a 11, descreve almas debaixo do altar celestial, de pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentaram, clamando em alta voz: até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a resposta que recebem não é uma explicação, é uma veste branca e a instrução para que descansem ainda um pouco, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que também haveriam de ser mortos assim como eles. Isso não é uma imagem confortável, mas é honesta, sobre uma realidade que a própria Escritura nunca escondeu. A igreja perseguida sempre existiu, existe agora, e Deus não está alheio a nenhuma dessas mortes. Antes de continuar, eu preciso saber: você já tinha ouvido falar sobre a magnitude real dessa perseguição na Nigéria antes desse vídeo? Escreve aqui embaixo, não sabia ou já sabia. E se você conhece alguém que também precisa ouvir isso, marca essa pessoa nos comentários. Esse tipo de informação precisa circular mais e alcançar mais pessoas. Se você assistiu o vídeo sobre a igreja de Esmirna, vai reconhecer um padrão exato se repetindo aqui. Naquela carta, Jesus disse a uma igreja pobre e perseguida:
Não temas as coisas que há de padecer. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Policarpo, décadas depois, viveu literalmente cada palavra dessa promessa até o momento da sua própria morte. A igreja de Esmirna não existe mais fisicamente, mas o padrão de fidelidade sob perseguição que ela representou continua vivo hoje em cada vilarejo cristão nigeriano que se recusa a abandonar a fé, mesmo debaixo de ameaça direta de morte. Aqui está a pergunta mais desconfortável de todo esse vídeo. O que fazemos nós que vivemos com a liberdade plena de adorar sem medo diante de uma realidade dessa? A primeira resposta é a mais imediata que cada um de nós poderia dar. É a oração. Mas uma oração informada, específica e não genérica. Orar sabendo os nomes das regiões, entendendo o contexto, pedindo especificamente por proteção, por consolo às famílias enlutadas, por conversão até mesmo dos perseguidores. Tiago, capítulo 5, no verso 16, nos lembra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A segunda resposta é a gratidão que se transforma em responsabilidade. Se você vive num lugar onde pode ir à igreja sem medo, ler a Bíblia abertamente, postar sua fé nas redes sociais sem risco de prisão ou morte, isso não é um dado adquirido de direito. É um privilégio enorme que boa parte do corpo de Cristo ao redor do mundo simplesmente não tem. Hebreus, no capítulo 13, no verso 3, nos convida a lembrar dos que estão presos, como se estivéssemos presos junto com eles. E a terceira resposta é simplesmente recusar o silêncio. Falar sobre isso, compartilhar, fazer com que mais pessoas saibam que a casa está pegando fogo, porque muitas vezes o primeiro passo para qualquer mudança real começa exatamente aí. As pessoas certas finalmente sabendo o que está acontecendo. A perseguição na Nigéria não é uma tragédia distante e abstrata. É a mesma fé que você professa, sendo vivida e sustentada hoje sob uma pressão que a maioria de nós jamais vai precisar enfrentar. E se a própria Escritura nos ensina que somos um só corpo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, 26, diz que quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Então essa dor não é deles, é nossa também, é minha, é sua. Esse vídeo abriu os seus olhos para algo que você não sabia. Então faz um favor, se inscreve no canal agora. Cada inscrito é alguém que vai continuar recebendo conteúdo sério, informativo e sempre voltado para a solidez da palavra de Deus. Inclusive sobre realidades difíceis que o mundo prefere não mostrar. Se inscreve agora, antes de sair dessa tela. E ora hoje mesmo por essa parte do corpo de Cristo que está sangrando nesse exato momento. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.